a aula de hoje é sobre a nova pensão especial criada pela Lei 14.717, agora no final de outubro de 2023. Essa lei, ela cria uma pensão especial para os dependentes e filhos menores de 18 anos de vítimas de feminicídio e que tenham uma renda abaixo de 1/4 de renda per capita de um salário mínimo. Para esses casos, você precisa entender, primeiro, que essa lei ainda precisa de regulamentação. A gente não sabe nem se vai ser o INSS o gestor ou talvez um ministério. Então é preciso aguardar a regulamentação, inclusive para esmiuçar vários conceitos dela. Essa lei é muito pequena, mas a gente vai tratar dela detalhadamente para entender o que é que precisa realmente ser regulamentado. Vamos lá. Esse artigo, primeiro, ele tem vários parágrafos e tem vários conceitos que a gente precisa esmiuçar. Começando então pelo caput do artigo 1º da lei. É instituída a pensão especial aos filhos de dependentes menores de 18 anos de idade, órfãos em razão de crime de feminicídio tipificado no artigo 121, que é o de homicídio qualificado, do Código Penal. E a renda é a renda parecida com a do LOAS. Veja bem que aqui existem 3 conceitos que precisam ser esmiuçados de cara. O primeiro é de feminicídio. Feminicídio, a gente imagina que sejam só os homicídios cometidos no ambiente de violência doméstica, mas não é. Se você for lá no artigo mencionado, o crime de feminicídio inclui homicídio contra a mulher na condição de violência doméstica e também nas condições de desprezo à condição de mulher. Então isso faz com que o feminicídio também seja tipificado para hipóteses em que o autor não é só o cônjuge, ou o companheiro, ou o ex-cônjuge, ou ex-companheiro dentro de uma casa. Tá? Então, bem aí, você já entende que o benefício já tem uma ampliação. Ele não só serve para hipóteses de violência doméstica. Tá bom? O outro conceito é sobre dependentes. Se você for analisar bem, está falando aqui em filhos e dependentes. Mas quem são os dependentes? Esse benefício, embora se chame pensão especial, e a legislação previdenciária também chama muitas pensões como pensões especiais, mas eu reputo entender que sejam umas hipóteses de benefício assistencial, outras com natureza indenizatória. Essa é assistencial porque não tem contribuição prévia, não se exige, e se analisa também a condição de miserabilidade de quem precisa. Então, tem toda a feição de um benefício assistencial. Esse benefício, esse conceito de dependente, ele precisa ser esclarecido em regulamento. Quem entra, quem não entra como dependente. Por exemplo, o enteado vai entrar como beneficiário deste benefício, desta pensão. O menor tutelado também, da mesma forma que é previsto como na emenda constitucional ou na legislação previdenciária. Lembrando que esse benefício ele não tem um viés previdenciário em si, tem mais um viés assistencial. Então o conceito de dependentes precisa ainda ficar esclarecido para se poder implantar o benefício. Certamente o menor sob guarda não entrará aqui, porque a Constituição, já na emenda constitucional de 2019, ela reiterou o menor sob guarda excluído como da figura do rol dos dependentes da pensão por morte. E o terceiro conceito aqui é o de renda familiar per capita. Se você analisar também, não só a lei do LOAS prevê renda familiar per capita. Várias outras leis prevêem isso e também o conceito de baixa renda, né? Você vê lá o artigo, por exemplo, o 21 da Lei 8.212, que prevê a questão do contribuinte, tem lá o seu conceito do que é baixa renda. Já o LOAS tem o seu conceito de entidade familiar que entra ou não na conta do LOAS, para se calcular a renda per capita. Por exemplo, um irmão solteiro, ou melhor, um irmão casado, não entra na conta se você vive de favor na casa dele. E tem outros conceitos que não entram. Por exemplo, o benefício assistencial de alguém que mora numa casa para se calcular o LOAS e essa pessoa tem mais de 65 anos e recebe um salário mínimo. Esse valor não entra na conta. Já no Bolsa Família, o conceito de família é mais amplo. Então, quem mora na casa efetivamente contribui para a soma, inclusive os benefícios previdenciários. Então, é preciso esclarecer qual é esse conceito de baixa renda para poder se calcular, então, o direito ou não ao benefício. Então, vamos aí passando desses conceitos para o parágrafo 1º. O benefício de que trata o caput deste artigo
de um salário mínimo será pago ao conjunto de filhos de menores de 18 anos na data do óbito da mulher vítima de feminicídio. Esse parágrafo, ele é contraditório um pouco com o parágrafo 7º desse mesmo artigo. Acho que é o 7º. Vou explicar qual seja. Deixa eu ver se aqui é o 7º. Por quê? Porque ele está dizendo que o benefício tem como marcador da legislação a data do óbito da mulher. E lá na frente ele não diz isso, ele diz uma outra coisa. Então o que ele quis dizer aqui é que para óbitos que aconteceram e que o filho seja menor na época do óbito, a pessoa terá direito. É diferente, por exemplo, de quando você aplica o direito, se atinge casos retroativos, se não atinge. Ele fixou aqui um marcador apenas para a aquisição do direito. Qual é a exigência? Que a menoridade seja, na época do óbito, tenha essa menoridade de 18 anos. Lembrando que a menoridade fixada nessa lei é a menoridade que coincide com a menoridade, ou melhor, maioridade do Código Civil. A previdenciária é de 21 anos, tá? Mas aqui é uma lei específica. Então, o legislador coloca a idade que ele entender que é para aplicar, tá bom? Vamos para o parágrafo 2º. O benefício de que trata o caput desse artigo será concedido, ainda que provisoriamente, mediante requerimento, sempre que houver fundados indícios de materialidade do feminicídio, na forma definida em regulamento, vedado ao autor, coautor, partícipe do crime, representar as crianças e adolescentes para fins de recebimento e administração da pensão. Veja que nessa hipótese aqui, o legislador ele quis privilegiar a necessidade urgente do menor. Então, o menor aí que seja vulnerável e que não tem mais a mãe para lutar por ele, muitas vezes está num conselho, está na casa de um parente próximo e não tem sustento algum, ele previu essa hipótese de, enquanto o processo penal corre e isso é demorado, e tiver indícios de que foi realmente, de que foi um feminicídio, ele pode requerer o benefício. E ainda, caso no final do processo se perceba que ele não, que foi feminicídio ou que não foi, na verdade, que não foi feminicídio, ele não precisa devolver o dinheiro. Entenda, esse raciocínio nesta lei foi bastante sensível e é diferente, por exemplo, nos casos de pensões, em que existe a habilitação provisória e a habilitação extraordinária, que é aquelas, por exemplo, quando você tem uma pensão por morte e aparece um filho que está disputando aí, discutindo ainda a condição de filho pós-morte. E aí pode haver a habilitação provisória e que só serve apenas para um rateio, ou melhor, uma reserva do valor de cota, mas que não autoriza a pagar, só autoriza a pagar quando há o trânsito em julgado. Então aqui não, aqui você já paga desde logo antes do trânsito em julgado. Da mesma forma, quando o INSS também é acionado judicialmente, o juiz pode fazer isso também com esse rateio, mas apenas para reserva. Caso a sentença seja improcedente do demandante, o dinheiro é pago para quem realmente ficou como beneficiário, tá? E o parágrafo 3º, eu acabei de falar, em caso de que o processo transitado em julgado verifique que não houve feminicídio, o dinheiro não será retornado, não terá o menor obrigado a devolver o dinheiro, salvo comprovação de má-fé. Lembrando que a ideia principal é presumir a boa-fé do segurado. Aí a autarquia é que tem que provar a má-fé dele, a depender do caso concreto, tá bom? Vamos passar aqui para o parágrafo 4º. Essa lei toda, ela tem 7 parágrafos, no artigo 1º, tem o artigo 2º só, e já acaba, tá bom? O artigo 3º é só sobre dotação orçamentária. E o parágrafo 4º diz o seguinte: o benefício de que trata o caput desse artigo, ressalvado o direito de opção, não é acumulável com benefícios previdenciários recebidos no regime geral de previdência ou dos regimes próprios, nem com pensões e benefícios de sistemas de proteção social dos militares. Ou seja, veja que ele foi impeditivo, ou melhor, a renda de benefícios previdenciários entra na conta e é impeditivo de acumular com esse benefício que tem uma natureza assistencial. Mas a lei aqui não fala sobre a vedação com outros benefícios assistenciais, tá bom? E isso fica claro porque, por exemplo,
No Bolsa Família, ele é possível acumular com outro benefício previdenciário se a pessoa preencher os dois requisitos. Mas na hora de se fazer a conta, por exemplo, de um LOAS, ou melhor, fazer um Bolsa Família, a pessoa recebe um LOAS, o LOAS pesa na conta para se dar direito ao Bolsa Família. Aqui no caso, ele já veda categoricamente com benefícios da Previdência, mas não veda com outros benefícios assistenciais, tá bom? Tudo isso tem que ser esclarecido em regulamento. Parágrafo 5º. Será excluído definitivamente do reconhecimento do benefício de que trata o caput desse artigo a criança ou adolescente que tiver sido condenado mediante sentença transitada em julgado pela prática de ato infracional análogo a crime como autor, coautor partícipe de feminicídio doloso ou tentativa desse, cometido contra a mulher vítima, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Aqui é muito claro. No caso, se os menores contribuíram para o crime, eles não podem gozar do benefício. A redação é bem clara e bem justa, com exceção, claro, dos inimputáveis e dos incapazes, tá? Que ele não tinha capacidade de compreender o que estava fazendo. Então, esses casos eles são contemplados, mas a regra é que os outros que participaram, até da tentativa, também são excluídos do benefício. Parágrafo 6º diz o seguinte: o benefício de que trata o caput desse artigo cessará quando o beneficiário completar 18 anos de idade ou em razão do seu falecimento, e a respectiva cota será reversível aos demais. Por quê? Primeiro, ela reafirma que a maioridade aqui, para esse benefício, ou melhor, que a idade máxima é 18 anos de idade, que contradita com a regra do previdenciário de benefício previdenciário. Mas lembrando aqui que é um benefício assistencial, que é uma pensão especial e é uma lei especial, e não tem problema nenhum fixar 18 anos de idade. A ideia aqui principal também é quebrar a regra de que com a nova emenda constitucional, a 103/2019, as cotas individuais na pensão por morte não passam para os remanescentes quando se adquire a maioridade. E aqui é reversível para os outros. A pessoa tem 2 filhos, um de 13 e um de 14 anos, e a mãe falece e tem direito aos benefícios, cada um recebe metade de um salário mínimo, e um chega à maioridade de 18 anos, o outro passa a ter o valor integral. É basicamente isso, tá? E o parágrafo 7º, o último parágrafo, diz que o benefício de que trata o caput desse artigo não prejudicará os direitos de quem o receber relativos ao dever do agressor ou o autor do delito de indenizar a família da vítima. Relações jurídicas diferentes, mas a lei é lúcida em tratar sobre isso. Até por presunção a gente entende. O benefício por si só, ele tem uma natureza de proteção estatal, de quem está extremamente vulnerável. Isso não exclui o terceiro, que causou a morte e deve se responsabilizar a manutenção da filha, as indenizações, enfim, um processo a ser analisado com uma outra responsabilidade. A relação jurídica aqui é uma, a cobertura estatal é outra. E a lei também foi lúcida sobre isso. São poucos artigos, mas ela é bastante lúcida quanto aos parâmetros para se fixar o benefício. Isso aí é bom que fica bem marcado. E vamos aí para o último artigo, o artigo 2º, o artigo que diz assim: o benefício de que trata o artigo 1º será concedido às crianças e aos adolescentes elegíveis à prestação mensal na data da publicação dessa lei. Acho que essa lei é de 30 de outubro de 2023. Inclusive nos casos de feminicídios ocorridos antes, sem efeito retroativo. Aqui parece surgir uma confusão, porque o parágrafo 1º diz que o benefício ele é marcado para quem tem 18 anos na data do óbito da mãe. Eu vou entender que esse artigo quis ser interpretado restritivamente só para esse sentido. Por quê? Porque o dele para se dar o benefício não é o óbito. Veja que ele autoriza pagamentos retroativos. Ou melhor, pagamentos retroativos não, pagamentos anteriores ao óbito. Se ele permite pagamentos anteriores aos óbitos, então ele permite que o óbito não seja o marcador. Então, hoje, já saiu a lei hoje, amanhã, já tem crianças vulneráveis de óbitos anteriores, ele já tem direito ao benefício. Então, a vulnerabilidade dele, a partir dali, já é condicionante para receber, mesmo que o óbito seja anterior ou posterior à lei. E veja também que, nesse caso,
parece que a intenção do legislador foi só destacar que não tem efeitos retroativos. Olha, quem está aqui hoje, vulnerável, precisando, já tem direito, e a mãe já morreu antes, mas ele não tem direito retroativo. A lei não retroage para pagar desde quando houve o óbito. Digamos que a mãe faleceu há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ou até mais. Quando é menores, ainda tem argumento de que não prescreve. Então, a lei foi fixa em se preocupar com que ela seja aplicada daqui para frente, mas o marcador dela, pelo que parece, não é o óbito, é a vulnerabilidade. Tanto que o óbito anterior permite com que ele seja aplicado desde agora. Tá bom? E a gente fica por aqui para essa lei, vamos aguardar a regulamentação. Acredito que vá para o INSS, não sei se vai, mas se for para o INSS, que já tem gabarito para dar esses benefícios dessa natureza, ele vai ter que regulamentar não só por decreto, mas também por portarias e os procedimentos necessários para se chegar a este benefício. Desejo a todos um sucesso.